quero ter e posso ter, e o prazer de estar na presença de Deus e ser feliz pelo simples fato de ter Deus na minha vida. Engraçado esse nosso interior. E a gente está estudando Romanos de quarta-feira, e Paulo fala que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza humana, carnal, terrena. E talvez essa seja uma luta, porque todo tipo de natureza humana em nós é um espinho que cresce junto com a semente, está plantado em nós. Mas o espinho e a semente têm que se alimentar do mesmo solo que é o nosso coração. E se os meus olhos não forem bons, e se eu me deixar fascinar pelas coisas desse mundo, certamente eu vou me deixar levar, e eu vou ser roubado da semente que Deus tem para mim. E a gente é meio engraçado, porque a fascinação e a riqueza e os cuidados do mundo, eles tiram o nosso foco das coisas espirituais. E geralmente precisa acontecer alguma coisa na vida da gente para a gente voltar o foco de novo para Jesus Cristo. Porque eu tenho ouvido a palavra, mas tem tanta coisa dentro de mim que o meu foco está meio distorcido. Essa semana eu estava andando com a Cláudia, eu me determinei a andar e correr de manhã para melhorar minha saúde. Porque eu vou fazer 44 e preciso cuidar bem da minha saúde. Esse ano em julho eu faço 44. E quando eu tinha 20 eu sabia, 44 é velho. Quando eu tinha 20 eu sabia. Eu já sabia que com 44 eu ia ser velho. Agora que eu fiz 44, eu estou desesperado da minha vida, irmão. Daqui a pouco eu tenho 50, daqui a pouco é 60, a dali já é 70 e já vou dessa para melhor. Então já estou preocupado. Então deixa eu andar para a gente... Tem mais 40. Eu tenho mais 40 anos pela frente. Então tem que ser 40 bom. Mas estava lá andando e agora falou assim: nossa, como está cheia a pista hoje. Gente, lembrei do Zé. Porque quando eu tinha me determinado há uns 10 anos atrás, eu ia com o Zé. Mas a determinação morreu no meio dos espinhos. E o Zé falava assim: quando no Globo Repórter ou na televisão passa uma reportagem de infarto, dessas coisas, no outro dia a pista está cheia. Cheia. Quando ela falou, o Zé Alencar morreu. O Zé Alencar morreu, os caras, mano, eu preciso fazer alguma coisa. A pista estava cheia de gente. Mas é assim. Enquanto os meus olhos estão nas coisas do mundo, os espinhos vão me sufocando e eu vou me envolvendo com o mundo. Até que alguma coisa acontece. Aí eu tiro os meus olhos desse meu envolvimento com o mundo e eu volto os meus olhos para Deus. E aí eu quero correr para me desvencilhar desses espinhos que estão me sufocando. E eu corro. E eu vou. Aleluia. É nessa fé que eu vou. Mas eu vou. E eu vou. Mas o espinho está lá, ele me catuca, eu catuco ele. E aí eu tenho as coisas do mundo, eu tenho o meu dia a dia, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas correrias, eu tenho as crianças, eu tenho o marido, eu tenho a casa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus anseios, eu tenho os meus sonhos, eu tenho a minha casa própria que eu quero comprar, tenho meu carro que eu quero comprar, e quando eu vejo, eu estou aqui de novo, nesse sufoco de vida, sendo espinhado por todas as coisas que me cercam, e eu deixei de colocar os meus olhos, e deixei de dar ouvidos à palavra, e eu me envolvi de novo com as minhas coisas, e olha eu aqui de novo, sufocando a palavra de Deus em mim. E eu digo para você, irmãos, se nós aqui não somos assim, e que alguém aqui ouse atirar a primeira pedra, vai ter que se auto-apedrejar, porque, irmãos, a gente é fogo. A gente se envolve com as coisas e nós mesmos perdemos a palavra. Eu não vou dizer para você, que seria até impossível, não vou dizer que não seria ruim, mas seria impossível que nós vivêssemos fora desse mundo. Impossível.
Todos nós temos que trabalhar, temos que estudar, tem que ter os cuidados da vida. Existe um monte de... não tem jeito. Mas eu não posso permitir que essas coisas me sufoquem. Sufoquem o meu casamento, sufoquem a minha relação com Deus, sufoquem a minha fé, a minha esperança, a minha disposição em fazer o bem, em ajudar, em ir para a igreja, em colocar os meus dons a serviço da igreja. Porque se eu for sufocado nessa perspectiva, então eu estou igual o ímpio. Eu estava até conversando com o Zé esses dias. Eu fui visitar uma fábrica de prato de bateria. Aí fui fazer a visita com um amigo, fui na fábrica. E quando eu sentei, o gerente, diretor daquela fábrica era um dentista aposentado. E eu falei, também sou dentista. Aí o cara, puxa, ficamos conversando um tempão assim sobre um monte de coisa. E o cara sabe que eu sou crente, conversamos bastante. E o ímpio falou assim para mim: a vida foi muito boa para mim. Meu pai, eu pude estudar, fiz uma faculdade, eu pude fazer uma especialização, e eu pude ter muito. Ele falou assim: a sabedoria de séculos, a ciência de séculos de cientistas que estudaram, que se debruçaram sobre a pesquisa. Eu sentei numa sala de aula e coloquei na minha cabeça tudo isso. Pessoas gastaram a vida estudando, traçando fórmulas e não sei o quê, e depois eu coloquei isso na minha cabeça. Eu tive o privilégio de receber isso. Eu recebi a sabedoria de séculos dentro de mim, e eu não posso ir para a sepultura com tudo isso dentro de mim e não fazer o bem para o meu próximo. Eu tenho que fazer o bem, porque a vida me deu muito, e eu preciso agora pegar tudo isso que eu recebi e deixar de novo no mundo, e lançar de novo sobre o próximo, para que esse saber todo não morra dentro de mim. E eu fiquei pensando, é o ímpio, irmão, querendo fazer o bem, e a gente indo para a igreja querendo encher o nosso ventre das coisas que Deus pode fazer por mim. Eu falei, meu Deus, como o foco às vezes se perde, e eu me vejo lutando contra os espinhos e pelos espinhos. Eu quero as coisas que vão me sufocar, enquanto o ímpio está olhando assim, pois aqui eu preciso dar, eu preciso repartir, eu preciso semear, eu preciso fazer o bem, não importa aqui, fazer o bem, porque eu recebi da vida também. E como nós às vezes somos mesquinhos, e aí o diabo então, se aproveitando desse momento, arrebata do meu coração a palavra que eu recebi. Aproveitando esse momento, ele vem me perseguir, ele vem me atormentar, e eu, na superficialidade desse momento, me deixo derrubar nas minhas convicções, na minha fé, na minha esperança. Mas irmãos, todo mundo nessa parábola ouviu a palavra, de uma forma ou de outra, todos ouviram. Nós também temos ouvido essa palavra ao longo da nossa vida. E eu fiquei pensando, se nós não recebermos essa palavra com amor, se nós não dermos a essa palavra a importância que ela tem, se nós não exercitarmos a nossa fé sobre essa palavra que nós temos recebido, então ela vai ser roubada de nós. Aí eu fiquei pensando, irmãos, no que o Eugene Peterson escreveu no livro que eu li essa semana, que eu estou lendo ainda. E eu fiquei pensando que a nossa relação com Cristo é um caminho de mão dupla, em que Cristo vem até nós e nós vamos até Cristo. E eu fiquei meditando nisso e pensando no nosso desejo religioso em sermos bons, o nosso anseio religioso em sermos santos, o nosso anseio religioso